Oi, gente, eu me chamo Ellen e hoje eu vim aqui dar continuidade à resolução de questões propostas na nossa tutoria da vigência de 2022. Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos responder a questão de número 8 da nossa lista de exercícios sobre regra do octeto, teoria da repulsão dos pares de elétrons na camada de valência e teoria da ligação de valência. E é interessante que vocês revisem esse assunto ou estudem, antes de entrarem aqui para assistir esse vídeo, porque aqui eu só vou comentar o que for necessário para responder nossa questão, ok? Então entre no nosso canal no YouTube, lá tem todos os vídeos disponíveis do assunto químico em si. Então a questão de número 8 diz o seguinte: o que você espera que aconteça com o ângulo da ligação entre dois orbitais híbridos se aumentarmos o caráter S desses orbitais? Sabendo que os ângulos de ligação de um átomo com hibridização sp são de 180 graus e os de um átomo com hibridização sp2 são de 120 graus. Então aqui, basicamente, é uma questão bem assim, intuitiva. A gente vai ter que analisar os ângulos de ligações com orbitais que têm maior caráter S, menor caráter S, e depois dizer o que é que vai acontecer se a gente aumentar ou diminuir o caráter S desses orbitais. Então vamos lá para a resolução da nossa questão. Então, estudando a teoria, e aqui no nosso canal também tem uma outra questão que vai abordar a importância da hibridação e por que ela ocorre, a gente vê que o metano, por exemplo, estudando o metano, que faz 4 ligações iguais, quando a gente vai aplicar somente a teoria da ligação de valência e fazer aquelas distribuiçãozinhas nos orbitais, a gente vê que ele só teria 2 elétrons desemparelhados para fazer a ligação, certo? E aí, para poder resolver esse problema, a gente tem que ter a promoção desses elétrons e a formação dos orbitais híbridos. E aí sim, aquele carbono, ele vai ter 4 elétrons disponíveis para fazer 4 ligações iguais com hidrogênio. E a gente vê isso bem detalhadamente em uma outra questão, que também está aqui no nosso canal. Então é até interessante que vocês assistam essa questão antes de vir para essa, que aí vocês já vão estar entendendo melhor sobre a hibridação, por que ela é importante. Ok? Aqui a gente vai falar em termos de ângulo de ligação. Então a gente vai olhar vários orbitais híbridos, no caso eu trouxe o orbital SP, SP2 e SP3, vai analisar o que acontece com esses ângulos entre as ligações, se a gente aumenta o caráter S desses orbitais. Então vamos lá. Começando pelo orbital SP. O orbital SP ele é formado pela união de um orbital S e um orbital P. Então quando a gente faz essa junção, nessa superposição dos orbitais, a gente vai ter a formação de um novo orbital híbrido SP. Se a gente for pensar em termos de porcentagem para esse orbital, a gente vai pensar o quê? Que ele é formado por 50% de caráter S e 50% de caráter P. Afinal, só tem esses dois, então é meio a meio, 50% de cada no caráter desse orbital híbrido SP. Beleza. E os ângulos das ligações para esses orbitais já estão bem escritos na literatura e são de 180 graus. Então, vamos guardar bem isso. Em um orbital SP, a gente tem 50% de caráter S, 50% de caráter P e ângulos de 180 graus. Então, aqui está o exemplo de uma moléculazinha com hibridização SP. Então, a gente tem uma molécula linear fazendo um ângulo de ligação de 180 graus. Beleza. O que vai acontecer se eu aumentar o caráter P desses orbitais e, consecutivamente, diminuir o caráter S? Aumentando o caráter P, fazendo, por exemplo, uma hibridação sp2, a gente vai ter que, para essa hibridação, a gente vai precisar de um orbital atômico do tipo S, 2 orbitais atômicos do tipo P, para formar o orbital híbrido sp2. Então, em termos de porcentagem, a gente não está mais tratando de 50% a 50%. Não, agora a gente tem uma maior quantidade de orbitais P. Se a gente for pegar aquele 100% e dividir por 3, a gente vai ver que a gente tem 33,3% de cada um desses orbitais. Mas como os orbitais P são 2, a gente vai ter 66,666% dele. E apenas 33,333% de caráter S. E quando isso acontece, quando a gente tem a formação de orbitais híbridos sp2, a gente percebe um ângulo de ligação de 120 graus. Então, trazendo um último orbital para a gente observar direitinho, o orbital híbrido sp3, então a gente diminui mais ainda o caráter S desse orbital, porque agora a gente tem apenas um orbital S a cada 3 orbitais P para a formação de um orbital híbrido sp3. Então, em termos de porcentagem, a gente vai ter no 100%, são 4 orbitais, 25% de cada. Então, na totalidade, a gente vai ter apenas 25% do caráter S, 75% de caráter P, porque são 3 orbitais P. Então, a gente diminuiu mais ainda o caráter S desse orbital.
E a gente já conhece experimentalmente que os ângulos de ligação com a hibridação sp3, no caso formando o arranjo tetraédrico, que é justamente o caso lá do nosso metano, que a gente estuda em outra questão, são de 109 graus. Então, aqui está um exemplo também do nosso tetraedro. São de 109 graus. Então, se esses ângulos de ligação são de 109 graus, o que a gente conseguiu perceber mais uma vez quando a gente diminuiu o caráter S dessas ligações? A gente percebe que quando a gente diminuiu o caráter S desses orbitais nas ligações, a gente teve mais uma vez o abaixamento, a diminuição do ângulo da ligação. Aí a questão quer saber justamente o que acontece quando ocorre o inverso. Aqui a gente analisou o que acontece quando a gente vai diminuindo o caráter S desses orbitais nas ligações. Mas e se a gente aumenta? Que é o que a questão quer saber. Então, se a gente diminuiu o caráter S, percebeu que o ângulo da ligação também diminuiu, então se a gente aumentar o caráter S nesses orbitais, a gente vai perceber que o ângulo da ligação vai aumentar, né? Afinal, de 25, com 25% eu tenho 109, se eu aumentei para 33, eu tenho 120. Se eu aumentei para 50%, eu tenho 180. Então, a tendência que a gente vai observar é que o ângulo da ligação aumente com o aumento do caráter S, beleza? Então é isso a resolução da questão, uma questão bem simples, ela é bem intuitiva na verdade, né? Só para a gente analisar em termos de ângulo de ligação e porcentagem dos orbitais. Então espero que tenha dado para vocês entenderem. Qualquer dúvida vocês podem enviar por e-mail, para o e-mail do ProTut e também podem tirar conosco na nossa tutoria ou via WhatsApp, beleza? É isso.